Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. O ativista conhecido como Nelson Dembo, ou Gangsta, corre o risco de ser deportado para Angola a qualquer momento. Em um vídeo obtido pelo portal Lil Pasta News, o próprio Gangsta revelou que está sendo monitorado pelas autoridades e que seu paradeiro foi identificado pelos serviços de inteligência. De acordo com suas declarações, seu advogado em Angola recebeu a notificação sobre um processo judicial em andamento, que pode resultar em um julgamento à revelia, ou seja, sem a sua presença no país. Caso a decisão judicial seja desfavorável, as autoridades angolanas poderão solicitar a sua deportação para o país, seguindo a comunicação de sua localização atual. Por que a gente só tem que valorizar o político? O político não deve ser valorizado, tem que ser questionado, tem que ser cobrado. Estamos a valorizar, bater palma a um bandido que vive na tua custa, da tua humilhação. Então a gente tem que desconstruir o conceito de sociedade. Há uma sociedade que não existe. Há uma sociedade que é um modelo criado pelo MPLA. A sociedade do modelo criado pelo MPLA é a sociedade do gado. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. Em sua fala, Gangsta denunciou que essa situação é uma estratégia do regime angolano para silenciar vozes críticas e eliminar aqueles que se posicionam contra a opressão no país. Ele ressaltou que esse tipo de manobra visa intimidar e reprimir a dissidência política, buscando enfraquecer movimentos que lutam pela justiça e pelo bem-estar da população angolana. O ativista destacou que essa ação faz parte de um esforço maior do governo de Angola para controlar a narrativa interna e evitar que críticas ao regime ganhem mais visibilidade. Ameaças como essa, segundo Gangsta, têm como objetivo amedrontar aqueles que se opõem ao governo, uma tentativa de enfraquecer o movimento por direitos humanos e liberdade no país. A situação do ativista chama atenção para os desafios enfrentados por defensores de direitos humanos em regimes autoritários, que utilizam a repressão e a intimidação como ferramentas para manter o controle. Diante desses fatos, é hora de nos unirmos e mostrar nossa solidariedade a Nelson Dembo, o ativista conhecido como Gangsta, que está sendo alvo de perseguição política pelo regime do MPLA em Angola. A ameaça de sua deportação e possível prisão é uma tentativa clara de silenciar as vozes dissidentes que lutam pela liberdade, justiça e pelos direitos humanos no país. Apelamos à população, tanto em Angola quanto ao redor do mundo, para que se mobilizem em defesa de Gangsta e de todos os ativistas que corajosamente enfrentam as injustiças e abusos do regime. Não podemos permitir que o governo do MPLA continue a prender e intimidar aqueles que ousam questionar suas ações e denunciar os problemas enfrentados pela população angolana. Este é o momento de mostrarmos nossa força coletiva e garantir que Gangsta, e todos os ativistas em risco, tenham o apoio e a proteção que merecem. A prisão de um ativista é uma ameaça à liberdade de todos nós. Não vamos permitir que a voz da resistência seja silenciada. Por que a gente só tem que valorizar o político? O político não deve ser valorizado, tem que ser questionado, tem que ser cobrado. Estamos a valorizar, bater palma a um bandido que vive na tua custa, da tua humilhação. Então a gente tem que desconstruir o conceito de sociedade. Há uma sociedade que não existe. Há uma sociedade que é um modelo criado pelo MPLA. A sociedade do modelo criado pelo MPLA é a sociedade do gado. Eu olho para aqui e não vejo cidadãos nenhum. O que eu vejo aqui só são gados. Gados são números. Vão ao abatedor e vão ser assassinados e acaba. Como é que se assassina? Com tiro, com miséria, com frustração, com desemprego. Aqui há pessoas que já têm 30 anos de idade, ainda moram na casa do pai e a mãe. Mais 10 anos, acabou. Já não há. Porque a gente ainda acredita nos políticos. A gente precisa acreditar na vontade da nossa geração. A nossa geração tem que dizer não, não, não. Para um dia dizer sim, sim, sim. A nossa geração tem que dizer não, 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 para um dia dizer sim, sim, sim. Há um slogan da nossa geração que diz o seguinte: a nossa geração não pode falhar. Mas o não pode falhar, se ela ficar só uma frase, ela não tem força. O não pode falhar, em vez de ser frase, tem que ser ações. Ele é mais importante na nossa atitude, na nossa coragem, na nossa motivação, do que nas nossas palavras. E quero, para finalizar, vos dizer o seguinte, irmãos. Não acreditem muito naquilo que as pessoas falam. É muito perigoso. O mais importante do indivíduo não é o que ele fala, é o que ele pratica. Porque as palavras podem te enganar, mas o que ele pratica é visível, você conhece. Então eu penso que a atividade de hoje é uma atividade que acaba por ser um convite, principalmente para os jovens,
né? Principalmente para os movimentos, para que a gente não dê aos partidos políticos, né? O diploma de autogração que eles foram, os indivíduos que fizeram a mudança. Penso que a mudança de Angola tem que ser uma mudança de cidadania, não pode ser uma mudança da UNIT, tem que ser uma mudança da iniciativa e vontade. A UNIT é o maior partido da oposição, mas é preciso que os jovens daquela geração que nasceram após a independência tenham que ter uma participação. Mas essa participação, ela tem a ver com senso de coletividade, senso de união, porque vai ser impossível. Nós temos um adversário que até não é adversário porque ele nos trata como inimigos. Nós somos alvo a bater todos os dias. É só olhar as condições de vida, o nível de desemprego, a fome e a miséria instaurada dentro dos lares, você consegue compreender que a própria governação ataca o cidadão. Então, o senso de coletividade, para mim, vai levar Angola por um processo de alternância. Porque a UNIT é um partido que tem um respaldo legal, é um partido político e é nada mais nada menos do que o opositor natural do MPLA. E nós os jovens, onde é que estamos? Nós, o povo de Angola. Eu penso que isso foi a abertura de um convite, que é para a gente participar. É preciso que a gente mate as querelas, as diferenças entre nós, diferenças ideológicas. A base fundamental em Angola, neste momento, é a alternância do poder. Mas a alternância do poder é preciso que se tenha uma juventude também esclarecida, uma juventude informada. Porque os níveis de emoção, às vezes, nos faz tomar atitudes e ter comportamentos desviantes. E o que o MPLA quer é que aquela máquina dos jovens que ele criou, que são jovens estúpidos, continue a funcionar. Se tu olhar as grandes referências existentes em Angola, não são jovens que pensam, não são jovens pensantes, não são massa crítica, são jovens que obedecem. Então, se essa é a geração que sofre, essa geração precisa ter um senso de coletividade. Nós temos que matar o ego. A primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa geração é matar o ego. Aqui todo mundo é grande, todo mundo é forte. Não, ninguém é forte. Todos somos quando a gente somos unidos. Porque caso contrário, ainda podemos ter eleições que vão ser fraudulentas. Os discursos dos políticos são importantes, mas a nossa parte tem que ser uma decisão que tem que definir o curso da história. Porque os políticos sentam, estão nos ar-condicionados. Não importa se é da oposição, se ele está no poder. Mas nós não estamos nem na oposição, nem no poder. Não temos comida no prato, não temos emprego. Então ninguém pode decidir aquilo que é o destino de 30 milhões. O que é que 30 milhões está a fazer? Tem esse senso de coletividade que precisa existir por parte dos jovens. Porque senão, em condições normais, se a gente fazer uma campanha, um dos elementos fundamentais que possa fazer com que o MPLA perca as eleições do próximo ano vai ser uma filosofia que se chama não cooperação. Os angolanos cooperam muito. Há um grande filósofo brasileiro chamado Eduardo Marinho. Ele é um filósofo de rua que ele diz o seguinte: onde ninguém obedece, ninguém consegue mandar. O dia que nós não cooperar com nada com o MPLA, então o MPLA não vai mandar. Porque onde é que sai o dinheiro do MPLA? Vem da arrecadação tributária, vem dos impostos. Nós estamos a dar de beber, dar de comer e dar de vestir. Bandidos que estão no poder por via dos impostos que a gente paga. Por que é que você paga a taxa de circulação? Está errado, não se pode pagar a taxa de circulação. Vai pagar porque não tem estrada. A rede rodoviária de estradas de Angola foi construída com um valor avaliado em 32 bilhões de dólares. Vocês imaginam que depois da Segunda Guerra Mundial ter terminado, o comandante das Forças Supremas dos aliados na Europa chamava-se Eisenhower. O Eisenhower foi comandante da Força Suprema. Anos depois da Segunda Guerra Mundial, candidatou-se e tornou-se presidente dos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, para sair de Nova York para a Califórnia, levava-se quase 4 semanas naquela altura, nos anos 40. Então foram eles que começaram o processo de criar as rodovias interestaduais e elas existem até hoje. Eu não sei se naquela altura eles tinham investido 32 bilhões de dólares. Nós investimos 32 bilhões de dólares e já não existem estradas. Então é importante que se ouve os partidos, mas é importante que se tem que ter uma frente única dos jovens de Angola. É preciso que se tenha uma frente única dos jovens de Angola. Porque a frente única dos jovens de Angola, ele não tem propósito de um projeto de sentar e falar com os políticos. A única coisa que a gente tem é nada mais, nada menos dizer que nós não concordamos. Então nós temos que criar uma política que chama-se a política de não cooperação. A gente está a cooperar demais, mano. Você paga a taxa de circulação para quê? Você não tem estrada. Você vai para um hospital público, eles dizem que a saúde é pública, ela não é pública. Porque na hora de você receber a medicação, te mandam comprar a medicação na farmácia. Mas o Orçamento Geral do Estado está lá, o dinheiro da saúde. Então você está a pagar quê? Quem paga a nossa miséria somos nós. Quem paga a nossa humilhação somos nós. Quem engorda a barriga dos porcos do MPLA somos nós. Por causa da nossa passividade, a nossa falta de senso de união, os jovens em Angola não são unidos.
vivem na desconfiança, eu entendo, porque é um país que só foi montado numa estrutura de mentalidade para se desconfiarem, porque o MPLA criou a pobreza, criou o caos, depois te procura para te dar algum pãozinho. Só que há uma situação que aconteceu a semana passada de um irmão nosso, que se desviou e até ele passou por uma cadeia convencional pública e uma privada que agora está sob tutela do Estado, que foi o Muto Mushima. Foi importante que aquilo aconteceu. Eu às vezes chamo a atenção às pessoas, têm que aprender a valorizar os passivos. Porque quem não consegue compreender a dimensão do seu passivo não consegue entender a sua capacidade positiva. Porque você só se vê que você é positivo. Todos têm que ter a capacidade de ver onde é que a gente fracassa. Onde tu fracassas, você tem que saber fechar aquilo, porque o teu lado forte já está garantido. Então aquilo é nada mais, nada menos do que ficou um recado. Cuidado quando vão se entregar para ganhar dinheiro. Isso é perigoso. Há pessoas que morrem nas manifestações. A gente tem que ter a consciência de dizer que não concorda, a nossa geração tem que recusar. Nós estamos a levar um fardo da miséria, da opressão e da humilhação e do analfabetismo que a gente não estava lá. Eu não estava nos acordos do Alvor, nenhum de vocês aqui estava nos acordos do Alvor. Por que a gente tem que apanhar por tabela? Gostou deste vídeo? Deixe o seu like ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez.